Pai do Senhor, meus irmãos. Amém. Vamos abrir a Bíblia então. Evangelho segundo escreveu Lucas. Capítulo de número 14. Versículo de número 28 em diante. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 14. Vamos ler o versículo 28 em diante. Evangelho escrito por Lucas, capítulo 14, verso 28. Os que encontraram, digam amém. Amém. Está escrito assim: se algum de vós está querendo... Desculpe, versículo 26, irmãos. 26. Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, a sua mãe, a sua mulher e filhos, irmãos e irmãs, e até mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Qualquer que não tomar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Se algum de vós está querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem o que acabar, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não podendo acabar todos os que virem, comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Versículo 33. Da mesma forma, qualquer de vós que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Amém? Sentar aí. Glória a Deus. Peço aos irmãos nesse momento, por alguns minutos que nos são dados para poder fazer menção da palavra de Deus, a atenção e também a paciência para que nós venhamos a entender a voz de Deus por meio da sua santa poderosa palavra. Nós estamos diante de um texto da Bíblia Sagrada, o qual Lucas registra, que nos fala acerca de uma parábola de Jesus. E se nós observarmos um pouco antes, Jesus havia curado o moço, e em seguida ele começa a expor algumas parábolas, entre elas essa parábola que trata acerca da providência divina, ou da providência de Deus na vida humana. Quando nós falamos acerca de providência, nós estamos falando acerca do suprimento de necessidades. Por exemplo, nós estamos aqui reunidos essa noite e todos estão vestidos, e de certa forma a sua vestimenta ela é uma providência para que você venha estar aqui essa noite, porque de uma outra maneira você jamais estaria. Então todos nós necessitamos de providências, sejam elas mínimas ou sejam elas grandes. Nós necessitamos de algumas situações serem realizadas em nossas vidas para que nós venhamos a conquistar os nossos objetivos, para que nós venhamos a ter realmente aquilo que nós necessitamos. Todos nós, quando vamos comprar alguma coisa, nós analisamos o custo daquilo que nós iremos comprar. Nós observamos o orçamento, o salário do qual nós recebemos, e então analisamos se podemos ou não comprar algo. Por exemplo, quando você comprou um terreno, antes de você comprar, você calculou os custos que esse terreno teria para que você pudesse comprá-lo. Quando nós compramos, seja um carro, seja uma casa ou qualquer benefício material que nós podemos ter, nós calculamos os custos. Isso é importante, porque se nós não calcularmos os custos, nós iremos arcar com consequências que não são boas. Por exemplo, se você comprar algo que não tem condições de pagar, você deixar de pagar, o seu nome acaba sendo sujo no comércio. Você vai para o SPC, você vai para o Serasa,
Você passa por situações terríveis, o seu nome é manchado, porque você não calculou os custos para então adquirir aquilo que você julgava ter a necessidade. Ao nós observarmos esse texto e essa parábola que Jesus está propondo, ele está expondo acerca dos custos que tem a vivência da vida cristã. Alguns, ao adentrar dentro de uma igreja como essa, se alegram, se avivam, é claro, não de uma forma bíblica eu estou falando, mas se renovam, se transformam, saem daqui cheio de gozo, cheio de alegria e de paz, mas na verdade não tiveram ainda um encontro com Jesus, não calcularam os custos que a fé cristã acaba proporcionando. Alguns que você mesmo conhece, talvez Deus te faça lembrar nesse momento, se você fizer algum esforço você vai lembrar. Quando iniciaram a sua caminhada cristã, professaram a sua fé, estiveram no nosso meio, caminharam conosco, mostravam um fervor que excitava-nos, mostravam uma alegria, um contentamento que causava espanto nos maduros da fé. Porém, logo passou-se 1 ou 2 anos e essas pessoas se afastaram, se esfriaram, estão mortas em delitos e pecados. Por quê? Porque se motivaram, porque tiveram dentro de si uma espécie de histeria, um desejo, um fervor de viver de acordo com aquilo que a Bíblia propõe. Porém, não calcularam os custos. Jesus começa a propor dentro dessa parábola a necessidade de calcular os custos. Ele começa falando acerca daquele que não aborrece seu pai, não aborrece sua mãe, filho, nora, ou seja, parentes, pessoas que estão à sua volta. E o sentido dessa palavra de aborrecer nesse texto é amar menos. Ou seja, aquele que não ama menos as pessoas que estão à sua volta, têm vínculos afetivos, não pode ser chamado discípulo de Jesus Cristo. Aquele que não toma a sua cruz e não segue os passos de Jesus, não pode ser chamado discípulo de Jesus Cristo. Entenda uma coisa, a profissão da fé cristã exige alguns custos. Custos esses que algumas pessoas não estão dispostas a pagar. É por isso que vem à igreja e acham que, estando regularmente frequentando os cultos, terça, quinta, domingo na escola dominical e à noite tendo uma boa moralidade, estão realmente vivendo uma vida cristã. Não entenda dessa maneira. Os custos do Evangelho nos levam a uma profundidade muito maior do que essa moralidade rasa que nós nos sujeitamos a viver diariamente. O curso da vida cristã não nos faz viver uma vida dúbia. Aliás, nós devemos evitar uma vida da qual nós temos que usar duas faces, porque existem pessoas que estão aqui, que cumprem até a liturgia deste culto, que vivem até uma espécie de moralidade, porém o seu coração está dominado por coisas que não convêm. Entenda, eu quero ser mais claro e mais objetivo. Não adianta você ser moral o suficiente para bater no peito e dizer: eu sou uma pessoa que pago muito bem, sempre, coerentemente, as minhas contas. Porém, você paga as suas contas, mas você no seu trabalho passa por cima de todo mundo, levanta a calúnia das pessoas que estão à sua volta para o seu benefício próprio, defendendo os seus interesses. Isso não faz parte de um contexto cristão. Alguns podem se orgulhar e dizer: eu sou casto, mas o seu coração está cheio de paixões e cobiças e pensamentos irrefreados que os levam por caminhos tortuosos. Você não pode se orgulhar da sua castidade desta maneira. Algumas pessoas dizem: eu tenho talentos, eu me pronuncio muito bem, eu falo muito bem, a minha capacidade persuasiva é notória onde eu boto a planta dos meus pés. Mas a santidade que você prega é anulada pela impiedade que você está vivendo.
Entenda, o custo da vida cristã é muito mais profundo do que simplesmente viver uma religiosidade aparente, momentânea, rasa e muitas vezes carnal. Nós temos que entender, segundo a Bíblia Sagrada, que a vida cristã é uma vida de renúncia da sua própria maneira de viver, de existir, de projetar, de sonhar, de imaginar absolutamente todos os aspectos, pensamentos, obras, palavras não são mais autônomas, separadas de Deus. Não, você renuncia à sua própria vida. E quando eu falo de renunciar à própria vida, eu não estou falando de você renunciar os bens que você possui, mas você pegar os bens que você possui e dedicar para a glória de Deus. Porque a partir do momento que você professa a fé cristã, você não tem mais direito sobre si. Aquele que salvou você, ele tem todo o poder e a autoridade de governar a sua existência como ele quer. Entenda, não é mais da sua forma, não é mais do seu jeito, não é mais da sua visão, não é mais das suas ideias, conforme elas que você tem que caminhar, mas conforme Cristo revela. E o Evangelho custa caro para algumas pessoas. É fácil eu vir à igreja, é fácil eu cumprir uma rotina, é fácil eu estar aqui assentado, até falar belas palavras, que acaba causando em algumas pessoas uma espécie de admiração e alguns comentários dizendo: olha como é inteligente. É muito fácil isso. Agora, viver a vida cristã diariamente não é uma tarefa fácil. Se você adentrou aqui a esta noite e em algum momento você tem vivido na igreja, quem sabe há 1 ano, 2 anos, eu não sei o tempo que você está aqui, mas você tem vivido uma vida dúbia, o Senhor lhe orienta por sua palavra a calcular os custos dessa vida cristã, porque a vida genuinamente bíblica não é uma vida de aparência, mas uma vida de essência, não é uma vida contraditória, mas é uma vida constante, crescente em Cristo para a glória de Deus, aonde o Senhor é que tem a autoridade de governar todos os aspectos da nossa existência. Jesus, ele acaba propondo e nos mostrando que essa vida em Cristo acaba gerando alguns custos. Nós temos que gera custo do nosso coração, do amor, aonde tem que ser, é claro, maior por Jesus do que qualquer pessoa que está à nossa volta. Antes de nós também recebermos a coroa da justiça de Deus, quando adentrarmos pelas portas dos céus, nós temos que carregar uma cruz em meio aos desertos da vida, do qual nós somos colocados muitas vezes. E se nós observarmos na Bíblia Sagrada, nós vamos ver pessoas que em primeira instância seguiram a Deus ou seguiram a Jesus, mas depois, por não calcularem os custos, viraram as costas. Você pode observar já na Bíblia Sagrada, eu posso falar de algumas passagens, não sendo muito profundo nelas, mas citando-as para suscitar a lembrança na memória dos irmãos. Você lembra da mulher de Ló, quando Deus havia permitido que eles se ausentassem da cidade de Sodoma e Gomorra, da qual Deus outorgaria e derramaria do seu juízo e da sua ira, e dessa forma, seguindo os passos e as orientações de Deus, eles seriam livres da ira que desceria sobre aquela cidade. Porém, se nós observarmos a Bíblia Sagrada no livro do Gênesis, nós vamos ver que a mulher de Ló foi junto com Ló, mas em determinado versículo, se eu não me engano, no capítulo 19, versículo 26, se eu não estou equivocado, diz a Bíblia Sagrada que a mulher de Ló olha para trás e fica convertida em uma estátua de sal. Em primeiro momento ela quis fugir da ira de Deus que seria derramada, porém ela não soube aproveitar o caminho que Deus havia traçado para a sua vida, e dessa forma olha para trás, porque ela não calculou os custos. Viria uma ansiedade que a levaria a voltar-se, a olhar para trás, e dessa forma ela sofreu um dano terrível.
incrível. Nós podemos observar na Bíblia um homem no capítulo de número 4, versículo de número 10, da segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo. Ele cita, a Bíblia não fala muitas informações acerca deste homem, aliás, apenas esse versículo relata acerca da sua vida, mas Paulo diz a Timóteo que ele deveria ir, como ele diz, depressa, porque Demas havia o desamparado, amando o presente século e partindo para Tessalônica. Eu posso ilustrar dessa maneira, que sabe, Demas, no momento em que foi convertido, aparentemente, no momento em que ouviu a pregação do Evangelho, houve um regozijo na sua alma, houve uma alegria no seu coração, mas vendo as dificuldades da vida, veio a cruz que teria que carregar, veio as renúncias que teria que ter em sua vida, Demas, amando o presente século, com seu coração dominado pelo pecado, abandona a Paulo e parte para a cidade de Tessalônica, e então se perde. E nós sabemos que os que estão fora de Cristo não têm a vida eterna. Por quê? Porque não calculou os custos. Entenda, meu irmão, minha irmã que está me ouvindo esta noite, há necessidade de nós calcularmos os custos. Vale a pena viver o Evangelho. São poucos anos que nós temos aqui nessa terra. A Bíblia Sagrada nos diz que nós vivemos 80 anos por volta disso. Depois disso é canseira e enfado. O Senhor permite que nós venhamos a viver alguns anos que passam. O mundo e as suas concupiscências passam, mas aquele que faz a vontade de Deus vive eternamente ao céu de glória, esperando por você, a uma vida eterna, esperando por você. Mas por nós vivemos essa vida, gera custos. Aleluia. Eu não estou falando de maneira nenhuma que a salvação é meritória, porque não é. Conversando comigo, as pessoas vão entender que eu creio que a salvação ela é exclusivamente pela graça de Deus, pelos méritos de Cristo na cruz do Calvário. E eu quero já, para nós argumentar